Olá, seja bem-vindo. Eu sou Gabi e hoje chegamos às palavras finais de Paulo à igreja de Filipos. Quando Paulo chega ao final de sua carta, ele envia saudações e amor a seus amigos. Mas ele não termina a carta com suas saudações afetuosas. Ele termina com uma nota sobre a graça. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 4, versículos 21 a 23. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos nos aprofundar na palavra? Hoje, chegamos ao final da carta de Paulo aos irmãos em Filipos, e ele termina sua carta da mesma forma que começou, falando do tema que se faz presente em toda a sua trajetória. Ele termina com a graça. Desde o primeiro capítulo até o último versículo, a graça é fundamental para a mensagem de Deus no livro de Filipenses. A graça é a maneira bíblica de expressar o amor generoso e incondicional que Deus tem por nós. O autor Philip Yancey diz: graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Graça significa que Deus já nos ama tanto quanto um Deus infinito pode amar. Paulo experimentou a graça de Deus de uma forma tão dramática que sua vida foi completamente transformada. Antes de ser Paulo, apóstolo, plantador de igrejas e escritor, ele era um fanático religioso, cheio de ódio e violência que perseguia os cristãos. Paulo encontrou Jesus na estrada para Damasco, e isso o transformou para sempre. Tendo encontrado a verdadeira graça na face de Jesus, Paulo passou o resto de seus dias anunciando a mensagem da graça por toda parte. Ela borbulhava e transbordava dele a todo momento, permeando sua vida, sua mensagem e sua missão. A palavra graça aparece, no mais tardar, na segunda frase de cada uma das cartas de Paulo. Frederick Buechner diz sobre o apóstolo que a graça é o melhor que ele pode lhes desejar, porque a graça é o melhor que ele mesmo já recebeu. Pense em como seria se a graça transbordasse em sua vida dessa maneira. Vivendo com a constante visão da graça de Deus, nós recebemos o amor e a paz de pertencermos ao Deus que nos ama tanto quanto um Deus infinito pode amar. Além disso, olhos redimidos pela graça nos permitem ver os outros da maneira como Deus os vê. Abra as janelas do seu coração e deixe a luz da graça entrar hoje. Reflita e ore comigo. Neste momento de quietude, feche os olhos e procure contemplar a Deus. Peça-o para te dar um entendimento mais profundo da maravilhosa graça de Deus revelada nas Escrituras. Ore pedindo para sua vida e seu testemunho transbordar de graça como o de Paulo transbordava. Que o seu prazer esteja em meditar e falar sobre o grandioso Deus que tanto te ama. Você pode levar a graça do Senhor Jesus Cristo em seu espírito hoje. Peça ao Espírito Santo para te direcionar para as pessoas e situações que você pode abençoar. Vamos orar. Amado Pai Celestial, obrigada por tua maravilhosa e imerecida graça. Eu sei que sou infinita, completa e perfeitamente amada por ti. E isso faz meu coração transbordar de alegria, gratidão e louvor ao Senhor. Deus da graça, ajude-me a amar as pessoas ao meu redor hoje, sendo instrumento da tua graça e do teu amor na vida delas. Dá-me dimensão do teu grandioso amor sacrificial por mim, para que eu seja misericordiosa e bondosa com todos que encontro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com meu espírito hoje. Em nome de Jesus, amém.
Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Vamos nos aprofundar em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Aqui temos um homem paralítico que tinha alguns amigos, verdadeiros amigos. Quando souberam que Jesus estava na cidade, eles pensaram em levar seu amigo paralítico para que Jesus o curasse. 4 deles foram à sua casa e o levaram para onde Jesus estava. Mas, como de costume, uma multidão sempre se reunia para ouvir a Jesus. Estes amigos, então, se viram impedidos de entrar na casa pela porta da frente. Mas eles não desistiram e fizeram algo extraordinário. Subiram no telhado, retiraram a cobertura exatamente no local onde Jesus estava e baixaram seu amigo usando cordas. E Jesus o curou. Algumas vezes, em nossa vida cristã, nos sentimos sem forças, impotentes e paralisados em alguma área de nossa vida. Mas, se temos verdadeiros amigos no Senhor, eles se aproximarão de nós e farão o que for possível para nos ajudar a vencer a nossa dificuldade. Isso pode acontecer na área financeira ou profissional, na área emocional, no matrimônio ou em qualquer outra área da vida. Eles podem nos ajudar, consolar, orientar, ouvir ou mesmo interceder por nós, nos levando em oração à presença de Deus. E Deus fará o milagre que precisamos. Que possamos lembrar de ser esse amigo na vida de alguém. Que os nossos amigos encontrem em nós esse refúgio, essa fonte de bênção que os 4 foram para o paralítico. E que dessa forma possamos testemunhar do amor de Deus a todos que nos rodeiam. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelos exemplos que o Senhor deixou em sua palavra. Que eu possa estar atento aos meus amigos, conscientes de suas necessidades e aberto a cuidar deles como eles precisarem. Ajude-me a ser fonte de bênçãos na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou a Gabi Sampaio. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Marcos capítulo 12 inicia com uma parábola sobre um proprietário de vinha e lavradores que rejeitam seus servos. A alguns espancam e a outros matam, até que o dono da vinha envia seu filho amado, mas a ele também matam. A parábola se refere à rejeição dos fariseus aos profetas, servos de Deus enviados antes de Jesus, e a rejeição do próprio Jesus, filho amado de Deus a quem procuravam matar. Ao perceber que a parábola contada por Jesus era contra eles, os fariseus procuravam um meio de prendê-lo, mas por medo da multidão, o deixaram ir embora. Mais tarde, ainda procurando uma forma de acusá-lo, fariseus e herodianos tentam enredar Jesus com uma pergunta sobre pagar impostos. Jesus respondeu-lhes: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Ao ouvirem tal resposta, todos se maravilharam. Os saduceus, então, questionaram Jesus sobre a ressurreição, pois não criam nela. Jesus afirma a realidade correta da ressurreição e corrige o entendimento deles sobre a vida após a morte. Dando seguimento aos relatos de Marcos, Jesus ensina sobre os 2 maiores mandamentos de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O capítulo termina com Jesus advertindo contra a hipocrisia e o orgulho dos escribas, mestres da lei que faziam de tudo para serem vistos e honrados, e dando honra a uma pobre viúva que, embora sendo pouco o total, entregou tudo o que tinha. Então lhes afirmou Jesus: "Afirmo que esta viúva colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." Que nós sejamos ricos em amor, como Jesus nos ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que sejamos também o oposto daqueles mestres da lei, que visavam aparecer diante do povo, mas que, como coração semelhante ao daquela viúva, embora não notados pelo povo ao redor, sejamos notados pelo Senhor ao agradar seu coração.